A parada é a seguinte: como a história do futebol poderia ser diferente? E se a gente tivesse ganhado a Copa de 2014? E se o Neymar não tivesse machucado? E se? Vem comigo, vamos ver como poderia ser diferente? A Espanha tem Xavi, Iniesta, Davi Villa e Lionel Messi. Parece até um pouco injusto, né? Mas isso Essa camisa do Chelsea é bem bonita. quase aconteceu de verdade. No começo da carreira, a Espanha tentou naturalizar Messi para ele jogar pela seleção espanhola. Então hoje a pergunta é: e se Messi tivesse aceitado jogar pela Espanha? Os espanhóis teriam dominado o futebol mundial por uma década? E mais, em 2013, o futebol brasileiro estava prestes a mudar. Neymar tinha duas opções gigantes na mesa: Barcelona ou Real Madrid. Ele escolheu o Barcelona e formou o famoso trio MSN. Mas você já parou para pensar como seria se a decisão dele fosse diferente? E se Neymar tivesse jogado ao lado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid? Mais umazinha aqui, final da Copa do Mundo de 2022. Essa que foi simplesmente uma das maiores da história. De um lado, Lionel Messi tentando conquistar a única coisa que faltava na carreira. Do outro, Kylian Mbappé tentando... O Mano mandou aqui no chat que ele escolheu o pior, né, entre Barcelona e Real Madrid. É que hoje eu acho que é muito fácil perceber que o Real Madrid é um lugar mais tranquilo no sentido de, cara, você vai ter muito mais sucesso em quesito de títulos e tal. Lá em 2013, o Barcelona era o bicho. O Barcelona era o Barcelona do Messi, era o Barcelona que até pouco tempo atrás era também do Guardiola. O Barcelona era o time a ser batido no mundo, sabe? O Real Madrid, ele estava um tempo sem ganhar Champions, só que aí depois aconteceu tudo que aconteceu, o Cristiano Ronaldo, aquela coisa toda. Defendeu, tentando conquistar a única coisa que faltava na carreira. Do outro, Kylian Mbappé tentando defender o título e dominar o futebol mundial. O jovem francês anotou 3 gols na final. E aqui nesse universo paralelo, a França venceu nos pênaltis. E pra fechar, tem mais uma aqui que eu sempre gosto de pensar. Como seria se aquela joelhada nas costas do Neymar, lá em 2014, nunca existisse? E além disso, como seria também se o Thiago Silva não tivesse levado o cartão amarelo jogando contra a Colômbia? Será que o histórico jogo contra a Alemanha... Pô, a parada do cartão do Thiago Silva eu acho meio... Até parece que a gente perdeu no detalhe, tá ligado? A gente perdeu de 7-1, porra. Não seria o Thiago Silva que faria isso aqui mudar. Nas semifinais, ainda teria o mesmo resultado? Ou será que o Brasil, com o Neymar e o Thiago Silva, teria alguma chance de classificar? A chance Então, teria. rapaziada, essa é sem sombra de dúvidas a proposta de vídeo mais viajada que eu já tive, tá? Só que é aquilo, você não tem nada melhor pra fazer que eu sei, então você vai passar aqui comigo os próximos 20 minutos teorizando coisas que não aconteceram e que nunca vão acontecer, até porque já são do passado. Mas eu te garanto que você ficar aqui viajando em teoria é muito melhor do que ficar jogando no Tigrinho, porque o influenciadorzinho... Mentira, jogue no Tigrinho, pegue todo o seu salário, todo o seu aluguel e dinheiro da conta de luz e aposta tudo lá pra você triplicar. Quem não arrisca não petisca. Pronto, agora que todo mundo sem miolo foi embora, vamos continuar. Você segue, falou que a plataforma tá bugada. Então vambora, vamos começar. Não, mas se o meu influenciador favorito falar que 11h52 tá bugada, aí, se ele falar que tá pagando, eu pego e jogo tudo, não tem nem como. Começar a viajar. Começando aqui já com essa bomba. Messi ser naturalizado espanhol. Antes dele se tornar um dos maiores jogadores da história da Argentina, e olha que muita gente diz que ele é o maior, eu inclusive me encaixo nesse meio, tá? Eu acho que ele é o maior, mas essa decisão eu deixo pra vocês aí nos comentários. Não vou aqui classificar ele como o maior, tá? Mas é inegável que ele é um dos maiores. Tipo assim, eu acho que a diferenciação a ser feita seria que o Messi provavelmente não, o Messi é o maior e melhor jogador argentino da história, mas o melhor jogador da Argentina seria o Maradona, tá? Qual que é a diferença? É que o que cada um fez pela Argentina em si. É claro que o Messi bateu uma final e depois ganhou, né? Então ele tem um vice e uma Copa, mas eu ainda acho que o impacto do Maradona lá pro argentino é muito mais relevante, tendo em vista que o Messi, o que ele fez de mais grandioso no quesito de clubes, ele fez na Espanha. Não que o Maradona também não tenha feito fora da Argentina, mas eu acho que o impacto dele na seleção é mais próximo do que o Messi. Certo? Só que bem antes disso se tornar real, ele poderia ter seguido outro caminho. Quando o Messi chegou ao Barcelona ainda criança, ele passou praticamente toda a formação na Espanha. Por causa disso, a Federação Espanhola chegou a cogitar naturalizar Messi. O plano era simples, fazer com que a joia argentina jogasse pelas categorias. Os filhos do Mazinho foram criados na base do Barcelona, Rafinha Alcântara e Thiago. A CBF não queria aceitá-los na seleção brasileira e numa dessas o Thiago Alcântara jogou pela seleção da Espanha. Poderia ter acontecido mesmo, tá ligado? Aí depois a CBF voltou atrás e queria trazer o Thiago, só que ele já estava na seleção principal da Espanha e a CBF tá querendo colocar ele no sub-20. A gente perdeu um jogador. Poderia ter acontecido mesmo, só que a Argentina não foi burra igual a CBF.
Parabéns pra eles e mal pra de gente. base da seleção espanhola. Mas é agora que entra a seleção argentina, que agiu bem rápido. Eles lá em 2004 organizaram ali um amistoso sub-20, tudo, mano, de última hora, sem nada planejado, somente com a intenção de convocar o Messi. E foi aí que a história mudou completamente. Só que assim, rapaziada, mesmo com esse desejo e com as tentativas insistentes dos espanhóis, o Messi sempre deixou claro que gostaria muito de defender a seleção argentina, que isso sempre foi um sonho para sua carreira. Mas agora vamos imaginar aqui um mundo hipotético onde a Argentina desdenhou dos talentos do Messi e não quis saber da joia. Então, nesse mundo, eles não investiram no jogador e em 2005, Messi fez oficialmente a sua estreia pela seleção espanhola. A partir daí, meu amigo, o futebol mundial mudaria completamente. Em 2008, durante a Euro, a Espanha já era forte, mas assim, muito forte. O meio-campo com Xavi, Iniesta e Xabi Alonso. E se já não estava bom bastante, a gente vai adicionar aqui o Messi no auge da sua forma física nesse time. Então, a Espanha foi lá e Com a camisa 19 igual o Yamal hoje. venceu a Euro de 2008, mesmo sem o Messi. Então assim, considerando o cenário real, onde a Espanha foi lá em 2008 e venceu a Euro sem o Messi, dá pra gente cravar aqui que com o Messi também teria... E, cara, a Espanha campeã do mundo de 2010 era muito uma Espanha à base de Barcelona e Real Madrid e à base de tic-tac, né? E o Messi jogava no tic-tac, então não dá nem pra imaginar que, não, mas se tivesse o Messi, ia ter que mudar o estilo de jogo. Não, o Messi jogava no tic-tac lá no Barcelona. Esse cara ia ganhar ainda com maior facilidade. Vencido, talvez até com mais facilidade. Então já pode anotar aí uma Eurocopa pra carreira do Messi. Chegamos então na Copa de Ganharia a Copa também. 2010, onde a Espanha encantou o mundo com seu futebol, onde a base do time era composta basicamente por jogadores do Barcelona e do Real Madrid. A maioria ali estava vivendo seu auge, e também tínhamos alguns jovens talentos que viriam a se tornar monstros do futebol futuramente, como o próprio Sérgio Ramos, por exemplo, né? Aí você pega essa seleção que já era ali fortíssima e adiciona o jovem Léo Messi, lá em 2010, vivendo o seu auge físico e técnico. Imagina... O Messi ia entrar no lugar do David Villa. Nossa, que substituição, hein? Meu Deus do céu. A loucura que seria. Vamos juntar então todo o entrosamento que já havia entre o Xavi, Iniesta e o Messi jogando pelo Barcelona e vamos colocar isso em jogos de seleção. Vamos juntar os três na seleção da Espanha. Meu Deus. Ainda bem que não aconteceu. Então, voltando aqui para os fatos reais, né? A Espanha foi para a Copa do Mundo em 2010. Inclusive, essa foi a primeira Copa conquistada por eles. Isso tudo sem o Messi, cara. Então, é seguro afirmar que com ele no time, eles também venceriam. Pois é, cara. Em 2010, aos 23 anos, Lionel Messi já seria campeão do mundo. Pelo menos uma vez. E avançando um pouquinho no tempo. O problema é que eu acho que ia parar por aí, mas tudo bem. Mas beleza. Na Euro de 2012, a Espanha também venceu a competição. E olha que ainda teve direito à goleada de 4-0 na Itália em plena final, tá? Resumindo... E um ano depois eles tomaram uma goleada pra gente também. Goleada não, né? Mas tomaram 3-0. Pode adicionar aí mais um título pro Messi. Então ele já teria 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo. Sem contar, claro, que isso seria consecutivo, né? Nossa, verdade. Teria o Messi hoje jogando com o Yamal, né? Cara. Eurocopa de 2008, Copa do Mundo de 2010 e também a Eurocopa de 2012. Então agora vamos olhar aqui pro outro lado, tá? Como será que ficaria a seleção da Argentina sem o Messi? Em 2018... Nossa, esses times da Argentina 18, 14 são terríveis. Sem ele era papo de fase de grupos, na melhor das hipóteses, oitavas de final, e é isso aí. A seleção argentina era horrível e caiu nas oitavas de final para a França. E bom, se eles caíram com o Messi, obviamente que também cairiam sem o Messi. Mas olha, eu acho que na fase de grupos eles conseguiriam passar, tá? Talvez, eu tenho minhas dúvidas. E aqui eu digo, eu acho com muitas dúvidas. Porque se não fosse o Messi pra achar um gol ali mágico contra a Nigéria, ainda na fase de grupos, cara, eu não tenho certeza se eles passariam não, hein? E eu acho que eu não tô errado de duvidar da Argentina do Sampaoli, tá? O Sampaoli era o técnico dos caras, velho. Mas eu tô dando um crédito aqui e tô dizendo que eles passariam. Da mesma... O Sampaoli é do grupo de técnicos que ganham uns trabalhos que ninguém sabe como que ganhou, né? O cara tem uma moral do caramba, mais título... Mas tem uma moral do caramba. Então, eles enfrentariam ali a França do Mbappé e com certeza perderiam, né? Porque se perderam com o Messi lá em 2018 e mesmo assim não foi o suficiente, imagina sem ele, cara. Pô, pelo amor de Deus. Se passasse da fase de grupos, era ataca do mesmo jeito em 18 pra França. E claro que se eles perderiam em 2018, em 2022 nem se fala, né? Sem ele em 2022, quem ia carregar os caras? O Dybala? Ele que ia botar lá a camisa 10 da Argentina e ia resolver os jogos? Ele que nunca resolveu nada na carreira? E assim, resumindo... Dybala é um puta de um cara que surgiu, a gente imaginou que fosse aquele jogadoraço e tal, mas fica aí em time que não é lá aquela potência toda, que não tá disputando Champions. O Dybala é um cara mais famoso do que o futebol dele deveria ser, tá ligado? Ele tem mais fama do que o futebol na prática. Pode tirar essa terceira estrela da Argentina aí, que eles com certeza não seriam tricampeões mundiais sem o Messi.
e nem chegariam na final de 14. E digo mais, tá? Muito provavelmente eles também não chegariam na final da Copa em 2014. Não que isso tenha adiantado alguma coisa, né? Já que com o Messi mesmo aqui na realidade, eles chegaram, mas perderam do mesmo jeito. Gol aí do Mário Götze lá no finalzinho para poder conquistar o tetracampeonato da Alemanha. Só que eu também acho que é seguro afirmar que sem o Messi seria bem mais complicado, velho. Então você teria aí uma Argentina que em 10, 14, 18, 22, em 6 também, né? Nos últimos 5 anos, com certeza não teria beliscado... 5 anos não, né? Nos últimos 20. Nas últimas 5 Copas, não teria nem beliscado uma finalzinha. Só que voltando pra realidade, ela é muito simples. O Messi escolheu defender a Argentina e depois de muitas críticas e muitos fracassos, ele finalmente conseguiu conquistar tudo pela sua seleção. Então agora eu quero saber, e se o Messi tivesse escolhido jogar pela Espanha? O futebol mundial teria sido dominado ainda mais por eles? Ou você acha que a química daquele time mudaria muito e... Cara, eu acho que se pá, ele teria a mesma quantidade de Copas, e ele teria Euro a mais do que ele tem em Copa América. Seria maior, porque europeu, na média, valoriza muito mais a Euro do que a Copa América. Na verdade, a gente também valoriza mais a Euro do que a Copa América, a verdade é essa. Brasileiro nenhum fica tipo, nossa, ganhamos a Copa América. A gente não liga tanto assim, apesar de que sempre é bom, principalmente se for uma final contra a Argentina. Perder pros caras no Maracanã foi terrível. Mas ele seria, no final das contas, maior para o futebol, mas não sei se seria muito maior, não. Faria diferença, mas não sei se seria tão grande assim. Talvez influenciasse nos títulos que eles venceram. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo a viagem de vocês aí junto comigo. E olha que ainda tem margem para viajar muito mais só nesse rolo do Messi ser espanhol, tá? Mas eu prefiro ir pro próximo caso aqui, que ainda tem muita viagem... Qual o próximo em si? Vambora. Acontecer nesse vídeo. Vamos agora voltar um pouco no tempo, mais especificamente para o ano de 2013. E se o Neymar tivesse ido pro Real Madrid? Aqui a coisa muda. O futebol mundial estava de olho na nova joia brasileira. Neymar tinha duas opções gigantes na mesa. Barcelona ou Real Madrid? Então, ele escolheu o Barcelona, foi campeão da Champions, da Liga, de todos os títulos possíveis por lá. E, claro, formou o famoso Tri MSN. Inclusive, rapaziada, tem até um vídeo especial aqui do canal, ó, é esse que vocês estão vendo aqui, onde lá eu conto exatamente como foi ali a história do Tri MSN, seus títulos, suas conquistas, seus gols... Tudo, cara. Das derrotas às glórias. Mas olha, eu já adianto logo que é um vídeo bem antigo, um dos primeiros que eu já fiz aqui no canal. Então não repara a qualidade, tá? Assista por sua conta e risco. Mas enfim, vou... Cara, youtuber que não tem muita vergonha de vídeo antigo é porque não tá evoluindo. Tá ligado? A vida é meio que feita pra gente ter vergonha do passado. É assim mesmo, faz parte. Vambora. Pro Neymar. E se a decisão dele fosse diferente? E se ele tivesse escolhido jogar ao lado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid? Então vamos lá começar mais uma vez o universo... Aqui é um e se ferrado, né? Digamos que Florentino Pérez fez uma proposta ainda maior, Neymar decidiu aceitar e em 2013 ele foi anunciado como novo jogador... Não seria ele e o Bale, seria só ele para começo de conversa. O Bale custou na casa de 100 milhas de euros, seria só Neymar e é isso aí mesmo. A partir daí nasceria um novo trio galáctico. Neymar no ataque pela esquerda, Cristiano Ronaldo pelo meio e Bale pela direita, já que o galês também atuava por lá. O Real... Eu acho que ia ser Neymar, Benzema e Cristiano. É isso. O Madrid de 2014, na realidade, já era extremamente forte. Eles contavam com Cristiano Ronaldo, Bale... Se o Neymar fosse pra Europa, pro Real Madrid, ele não daria certo na Europa. Aí eu acho que é... Nossa, aí acho que é maluquice na sua cabeça. O Real Madrid funciona sozinho, mano. É difícil não dar certo lá, tá ligado? O Real Madrid, ele teve uma época que tava tão bem que qualquer um que soubesse que uma bola é redonda conseguiria ganhar coisa naquele time. Sabe, funcionava. Esse cara aqui, ó, você tocava a bola pra ele, o resto era só assistir. E Karim Benzema. Agora imagine substituir Benzema por Neymar. Nós teríamos Neymar pela esquerda, Cristiano Ronaldo como finalizador, atuando ali por dentro, e Bale jogando pela direita. Eu acho que ia ser Neymar, Cristiano e Benzema. Você teria então uma velocidade absurda pela direita, muito drible e também velocidade pela esquerda e um finalizador nato, um matador, Cristiano Ronaldo jogando centralizado. Fica a pergunta, o quão avassalador isso poderia ter sido? E usando um fato da realidade para puxar para esse mundo alternativo, o Cristiano Ronaldo, no fim da sua passagem pelo Real Madrid, já tinha começado a jogar muito mais como finalizador. Ele já não era mais aquele ponta que vinha arrastando tudo, driblando e finalizando, né? Ele já era um cara que atuava muito mais por dentro ali. É que o ponto é que é difícil imaginar que o Real Madrid gastaria, sei lá, na mesma janela 80 milha no Neymar e mais 100 no Bale. Não faria nem sentido, não teria nem necessidade. Finalizando as jogadas. E assim, também é difícil imaginar, talvez a carreira do Neymar fosse muito maior. Talvez não, provavelmente. Só de Champions já dá pra imaginar. Mas dificilmente o Real Madrid teria um resultado ainda melhor. Porque, cara, o que pode ser melhor do que Champions em 14, 16, 17 e 18? Ganhar 15 também, mas... Assim, qual que é a chance de verdade de também ganhar 15? Eu acho que é muito maior de, na verdade, acabar perdendo uma das que foram conquistadas. Assim, o Real Madrid não tinha como ter um resultado ainda melhor.
É impossível. Os caras fizeram tudo. O Neymar chegando lá em 2014 e atuando pela esquerda, a gente poderia ter essa versão do Cristiano Ronaldo ainda mais cedo, o que consequentemente geraria muito mais gols. O Neymar ia ter no mínimo umas 3 Champions aí, umas 3, 4. Fácil. Para a Fácil. carreira do português. E o Neymar também se beneficiaria disso, né? Já que ele seria ainda mais vencedor do que ele foi pelo Barcelona. Já que a gente sabe que Champions League é com o Real Madrid. Então, no mínimo, a gente pode dizer aqui por baixo que o Neymar teria o quê? Umas 3 Champions? Uma que ele já conquistou ali com o Barcelona, né? Ele teria conquistado com o Real Madrid em algum momento. E mais umas 2 na sua carreira. Será que dá pra dizer assim? E cara, isso não é nenhuma viagem de se pensar, tá? Já que o Florentino Pérez, presidente do Real, era obcecado pelo talento do Neymar. Desde que o atacante brasileiro era criança, ele já tinha o apreço do presidente. O Neymar, inclusive, chegou a fazer alguns testes no Real Madrid. Teve várias propostas desde muito cedo, mas não se adaptou à cidade, à nova vida e a ficar longe dos amigos e do Brasil. E aí eu fico lá uns 3, 4 dias, aí o Real Madrid já fala, já agiliza tudo, não, vai ficar, aí já, a gente já meio que assina. E aí chega na quinta-feira, eu tristão e tal, aí beleza, aí na sexta eu vou treinar. Também já aconteceu isso comigo. O Real Madrid tava doido me querendo e eu tava triste. Falei, não quero o Real Madrid, não. Quem nunca passou por isso, né? Principalmente com 13 anos de idade. Quem com 13 anos de idade nunca falou não pro Real Madrid? Acontece, normal. É coisa do dia a dia, sabe? É normal. Aí chega na sexta, chega no meu pai e falou, pai, quero ir embora. Pai, Real Madrid, não, vambora. Quero ficar aqui não. Aí chorando assim, sabe? Aí meu pai falou assim, tá bom. Mas o que te incomoda? Não sei, mano. Senti saudade do Brasil, da família. Bom, dos uma amigos. semana o molecote não... Isso é algo totalmente normal pra uma criança, né? O que apareceu na Da legenda? família. Bom, dos uma amigos. semana o molecote... Mítico não consegue formar uma frase de novo. Caralho, só a farpada aqui. Isso é algo totalmente normal pra uma criança, né, velho? Naquela idade, o Neymar, sei lá, ele não devia ter a menor ideia, a dimensão de onde ele tava, do que ele tava fazendo ali, do que aquilo poderia se tornar na sua carreira. Imagina você com 10 anos... Pô, de verdade, imagina a cabeça do pai do Neymar. Tipo assim, viado, o Real Madrid te quer. Como assim que você quer ir embora? O pior é que é uma criança, você não pode forçar ela a ficar, tá ligado? Porque tem 13 anos. Mas tipo assim, filho, é o Real Madrid. É a merda do... É o Real Madrid. Como você tá querendo ir embora? O Real Madrid quer que você... Imagina o pai dele voltando no avião, tipo assim, meu Deus do céu, meu Deus do ceu, meu Deus. Tomara que esse menino dê certo, porque senão eu vou matar ele. Tá lá, batendo bola nas categorias de base do Real Madrid, já com o contrato na mão, só assinar e você vai ser jogador do maior clube do mundo. O pai dele veio no avião, tipo assim, meu Deus do céu, eu senti o frio europeu e eu tô indo embora. Eu tenho certeza que na cabeça do Neymar é como se ele estivesse jogando, sei lá, numa escolinha ali com os amigos dele e ele não tinha a menor dimensão disso tudo. E sobre as propostas, o próprio Neymar disse que só aceitou a do Barcelona pois era um sonho pessoal dele. Jogar ali ao lado do Messi, Iniesta, Xavi e seguir os passos do Ronaldinho e de vários outros brasileiros que fizeram história no clube. Porque se a gente for falar somente Do Keirson, grande ídolo do do Barça. dinheiro, o Neymar disse abertamente que o Real lhe ofereceu um cheque em branco, meio que querendo dizer ali que ele teria o que ele quisesse caso ele aceitasse ser jogador do Real. 2 salários mínimos e um vale-refeição de R$400. Essa era a oferta do Real Madrid. Rapaziada, o Neymar provavelmente seria ainda mais rico do que ele é. Se é que isso é possível, né? Porque pensa num cara que ganhou dinheiro com futebol, meu irmão. Além disso, não ele tá teria faltando vencido dinheiro, mais não. Champions Leagues. E ainda tem um plus aqui que eu sempre fico teorizando na minha cabeça, cara. Será que esse super foco do Cristiano Ronaldo não teria sido benéfico pro Neymar? Ou o Neymar, sendo do jeito que é, teria dado um choque ali com o Cristiano Ronaldo. Existe a possibilidade. Porque, assim, é muito realidade que o meio em que a gente convive influencia muito no que Sim. nós somos. Quem sabe, então, o Neymar não teria sido contagiado por esse foco absurdo na carreira do Cristiano pode ser Ronaldo. que sim. Sabe, essa parada de cuidar do corpo, cuidar da rotina, ter ali um sono bom. Será que o Neymar não poderia tender mais para esse lado? E olha, não que o Messi ou o Suárez não sejam profissionais também, tá? Até porque ninguém chega ao nível que eles chegaram somente com talento. Só que eu acho que é unanimidade que, se tratando de profissionalismo, o Cristiano Ronaldo é o maior exemplo que a gente tem, né? E aí fica a dúvida, né? Será que o Neymar seria contagiado por esse profissionalismo extremo do Cristiano Ronaldo? Ou o Cristiano Ronaldo seria contagiado pelo Neymar? Ou daria choque, ou eles dois não se entenderiam bem. Assim, eu imagino que no começo tudo é mil maravilhas e tal, e depois começa a dar problema. A lá Mbappé. Eu acho que existe essa grande possibilidade. Eu misturei possibilidade com probabilidade e vambora. Porque vale lembrar, cara, antes do Neymar chegar por lá, o Messi não tinha tatuagem, nunca tinha platinado o cabelo. Eu acho que o Messi, se eu não me engano, a informação é essa, ele tinha uma tatuagem pequena.
Só que aí, pós-Neymar, e eu não sei se é por causa do Neymar em específico, mas aí realmente o Messi pinta o cabelo e tal, os caras... Não tinha nem barba, velho. Era aquele Messi nerdão que a gente conhece. Depois do Neymar, ele meteu tatu, platinou cabelo, começou a mudar a postura dele dentro de campo. Então, quem sabe o Neymar não teria contagiado até o Cristiano, hein? Imagina ele lá, com várias tatu. Inclusive, essa é uma parada que ninguém nunca perguntou pro Neymar, né? Pô, você tem influência nessa mudança do Messi ou não? Nada a ver? Porque a gente acha que tem, mas talvez não tem nada a ver. É uma parada, igual no Podpah, os cara poderia ter perguntado. Indo pra baladinha, bebendo pra cacete. Vai que... Eu acho muito difícil, tá? Na minha opinião, não acontece... Ah, não, mexer na cabeça do Cristiano, não. Acho que é mais fácil dar problema, sabe, o Cristiano e o Neymar começarem a se desentender do que o Cristiano começar a virar meio vagabundo. Duvido. Seria nenhuma das hipóteses. O Cristiano Ronaldo continuaria sendo um monstro focado e o Neymar continuaria sendo o Neymar. Só que aqui também tem outro ponto, né? A ida do Neymar para o Real Madrid afetaria o Barcelona diretamente, já que ele não estaria lá para formar o Trio MSN, o que, consequentemente, implicaria diretamente na conquista da Champions de 2015, já que Neymar foi um dos o artilheiros. Neymar foi peça crucial no título, marcando nas oitavas, nas quartas, na semi e na final, totalizando 12 gols. 10. Seu 2, 12. o artilheiro da Champions, empatado com CR7 e Messi. Mas agora, na minha opinião, ele teria sim mais títulos, mas eu acho que nem de longe seria tão mágico como foi o trio MSN no Barcelona. É. Esse trio foi algo tão marcante no futebol, muito pelo entrosamento que eles também tinham fora de campo. Os três já falaram sobre isso em várias entrevistas aí por diversas vezes. E dá pra ver que a parada é real mesmo, tá ligado? Os caras simplesmente eram amigos de verdade e isso transparecia. Essa amizade que eles tinham e o senso de companheirismo, sem egoísmo, sem querer aparecer mais que o outro, foi o que fez aquela fase ser tão mágica, mesmo que tenha durado muito pouco, infelizmente. Sem falar, é claro, que jogar com o Cristiano Ronaldo também poderia ter limitado um pouco do protagonismo do Neymar, né? Então, mesmo sabendo que ele seria mais vitorioso e que talvez, mas muito talvez mesmo, ele seria mais focado, ainda assim, eu prefiro do jeito que foi. Neymar indo pro Barcelona, formando o Trio MSN, ganhando a Champions 2015 e só por aí mesmo, tá? Eu ainda acho que ele não devia ter saído não, mas é isso. Resumindo, Neymar ter aceitado pro Barcelona, eu prefiro muito mais. Só que sempre a gente vai ter na dúvida como seria esse... E como é que seria? Vamos avançar no tempo aqui de 2013, partindo para 2022. A final da Copa do Mundo estava acontecendo, sendo simplesmente uma das maiores da história. De um lado, Lionel Messi maior. tentando conquistar a única coisa que faltava na sua carreira. Do outro, Kylian Mbappé tentando defender o título e dominar o futebol mundial. O jovem francês anotou 3 gols na final, mas mesmo assim, a França perdeu nos pênaltis. E agora vem aquela pergunta: e se o Kylian Mbappé tivesse vencido a Copa do Mundo em 2022? A final começou com o domínio total da seleção argentina, com gols de Lionel Messi e Di Maria. A Argentina então abriu 2-0. Tudo parecia decidido. Até que no segundo tempo, em apenas 2 minutos, Kylian Mbappé fez 2 gols. A partir dali a gente lembra que o jogo virou um caos completo. No final, Mbappé acabou marcando um hat-trick em final de Copa do Mundo, um feito histórico. E mesmo assim, a França acabou perdendo nos pênaltis. Agora vamos imaginar aqui uma pequena mudança, tá? Nesse mundo hipotético, nos pênaltis a seleção da França converte todos eles. Já pelo lado dos argentinos, eles erram uma cobrança. França, campeã do mundo. Kylian Mbappé, campeão pela segunda vez seguida e agora Bola sendo de ouro. o artilheiro da competição. Com esse título, Mbappé teria Copa do Mundo de 2018, Copa do Mundo de 2022 e artilharia de Copa em 2022. Tudo isso aos 23 anos. bola de ouro. Cara, isso colocaria o Mbappé em uma posição na história que ele talvez pudesse ser comparado com o Pelé, tá ligado? Porque 2 títulos mundiais, sendo tão jovem, seria algo praticamente impossível de se repetir. E ainda nesse... E com a possibilidade de 2026, 2030, 34 tentar a mundo terceira. hipotético, rapaziada, agora em 2026, a gente tem Copa do Mundo. E o Mbappé vai ter 27 anos. Então, se ele já tivesse ganhado em 18 e 2022, ele teria fortemente a chance de vencer mais uma, cara. Então, ele poderia ser tricampeão de Copa com 27 anos, sendo a... Empatando ou talvez até superando o Pelé, o que eu acho quase que impossível. Mas se ele tivesse ganhado 22, nossa, e aí... A gente já fala muito do Mbappé, né? O Mbappé já é esse cara enorme. Imagina, nossa, 3 seguidas. O que assim, é um cenário tão ruim a ponto de a França ganhar, colocaria o Mbappé na conversa com o Pelé. Ninguém quer isso. A Argentina ganhar é a Argentina ganhando. Ninguém quer isso. Era papo de ter tido um atentado e a final não acontecido, tá ligado? Esse pá que era o melhor seria caminho. algo inacreditável, Se bem que o jogo foi tão bom, deixa a Argentina ganhar. O jogo foi pique demais, valeu a tá pena. ligado? Ele, conseguiria igualar o Pelé, que também tem 3 Copas, só que ainda com 27 anos e com mais umas 2 Copas pra jogar. Porque assim, em 2030, o Mbappé ainda vai ter 31 anos.
E em 2034, ele ainda vai ter 35. A mesma idade que o Messi tinha quando venceu a sua Copa. E se ainda tá pouco, ele Vai com longe certeza seria também o maior artilheiro da história das Copas. E isso não é nenhuma loucura de imaginar, tá? Até porque o Kylian Mbappé só precisa marcar mais 5 gols para superar o alemão Klose na artilharia. Cara, a prova de que o Mbappé é uma pica, no bom sentido, é que a gente fala só. Ah não, agora é que ele precisa só mais 5 gols em Copa. Como se 5 gols em Copa do Mundo fosse fácil. Tá ligado? Tem jogador excelente que aposenta sem fazer 5 gols em Copa. Só que o Mbappé, ele é tão Mbappé que a gente fala, não, agora é só mais 5. Só mais 5 ele passa. Quase como, não, é certeza. Resta saber quando, mas ele vai fazer. Porque é o Mbappé, é isso aí. Histórica da Copa do Mundo. E ainda tem mais, né? Porque caso a França vencesse lá em 2022, a seleção francesa seria tricampeã mundial e também igualaria um feito histórico que só o Brasil e a Itália têm, né? Porque o Brasil venceu 2 seguidas, em 58 e 62, e a Itália também venceu 2 seguidas, em 34 e 38. E nesse mundo hipotético também teríamos a França, né? Que venceu em 2018. Em 1934 nem existia mundo. Os caras falaram que ganharam aquela Copa lá... Como é que eu vou ter certeza? Se eu pesquiso no TikTok, nem tinha TikTok. Como é? 1994. Amigo, tinha nem inventado a bola ainda, calma aí. E teria vencido em 2022 também. Então ele quebraria mais esse recorde e provavelmente seria o Os caras chutavam uma pedra, tá ligado? O bagulho era quadrado. único jogador na história a alcançar o feito do Pelé de Jogando bola, chutando pra lá e pra cá, fez faísca. Aí foi quando descobriram fogo. Os caras falando que ganharam Copa. vencer 3 Copas do Mundo. Olha o peso que isso teria, velho. Sinceramente, velho, olhando pra trás agora, parece até bom a Argentina ter vencido, né? É, Sem pois falar, é. É claro que essa vitória do Mbappé sepultaria de vez o 3º título da Argentina. Nesse caso, então, o Messi teria 2 vices de Copa do Mundo em sua carreira, 2014 e 2022. Essa final de 2022, cara, foi o famoso tiro no pé ou na mão, né? Você escolhe aí onde você queria tomar. E, rapaziada, se você tá gostando dessa viajada que eu tô dando aqui, mano, por favor, deixa aquele likezinho, se inscreve Se inscreva no canal do João, tá? Link vai estar aqui embaixo. Se inscreve lá, muito bons os no vídeos dele. canal. Vamos tentar chegar em 200 mil E se inscreve aqui também, não custa nada, se inscreva. inscritos ainda em março. E não se esqueça, tá? Porque nesse momento que você tá assistindo esse vídeo, eu estou realizando um sonho na minha vida, é algo muito especial. A Vai ter um vídeo Champions. aqui no canal pra falar sobre isso, pra poder mostrar pra você. Ele foi em Barcelona e Newcastle 7-2. Ele tava lá, grande jogo. O que eu vivi, mas eu tô postando diretamente, ó, lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui. Você pode me acompanhar lá na rede vizinha, lá tá saindo no momento, no ato, porque aqui no canal vai demorar um pouquinho pra sair ainda, porque eu vou estar editando e tudo mais, não é tão simples, né? Não é só gravar e jogar aqui pra vocês. Eu tenho todo o trabalho de editar e fazer tudo bonitinho pra poder ter um vídeo brabo aqui, pra poder marcar a minha isso. vida, porque como eu disse, é algo histórico, é um sonho realizado, que eu quero que fique aqui no canal, pra todo mundo que gosta de futebol também ver, todo mundo que gosta de mim, gosta de me acompanhar, vai gostar desse vídeo, eu tenho certeza, mano, porque é uma realização, sabe? Então é isso, tu já deu o like, já me seguiu por lá, vamos continuar falando aqui das loucuras do futebol, tá? E pra fechar aqui o IC com chave de ouro, vamos voltar um pouquinho no tempo, agora pra 2014. Copa do Mundo no Brasil. Quarta de final rolando, Brasil e Colômbia. Gol de falta do Davi Luiz, Brasil jogando razoavelmente bem, até que cartão amarelo pro Thiago Silva. Então o pilar defensivo e o capitão do time estaria fora da semifinal. E se já não tava ruim o bastante, final do jogo, 42 do segundo tempo, joelhada nas costas do Neymar, retirando o Brasil. Mano, vocês estão ligados que o Dante, que conhecia os alemães, joga bola até hoje? Acho que ele tá com 41 anos, tá lá na França lá e tal. E, pô, o cara é uma espécie de ídolo lá, tá ligado? Tem muita gente que acha que, sei lá, sumiu, já parou muito tempo. Até hoje o Dante joga bola. Brasileiro da Copa do Mundo. Mas aqui, nesse universo paralelo, nada disso aconteceu. O Brasil venceu a Colômbia tranquilamente, sem o Thiago Silva levar amarelo e sem o Neymar tomar nenhuma joelhada. Resumindo, a gente enfrentaria a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo com o time completo. Thiago Silva na zaga e Neymar no ataque. Seria só 5-0. É, só que eu acho que mesmo assim a gente perderia do mesmo jeito, tá? Mas tem um ponto aqui também. A Alemanha naquela Copa não tava voando tanto assim também não, ok? Se a gente for pegar o resultado dos outros jogos deles, tudo bem que eles começaram ali enfiando um 4-0 em Portugal. Não é contra a Argélia que eles passam aperto? É assustador? É. Mas depois, cara, foi ali um 2-2 contra a Gana na fase de grupos. E Aham. depois um 1-0 contra os Estados Unidos. Nas Aham. oitavas eles venceram Argélia na prorrogação, é isso a mesmo. Argélia por 2-1 na prorrogação. Sempre bom lembrar, tá? Na prorrogação. Nas oitavas Árbitro, Sandro Meirahit, o brasileiro Sandro Meirahit. eles Caralho. venceram a Argélia por 2-1 na prorrogação. Sempre bom lembrar, tá? Na prorrogação. E nas quartas passaram da França por 1-0 também. E aí depois disso eles vão lá, pegam o Brasil na semifinal e metem um 7-1. Maior vexame da história do esporte. 7 Não do esporte futebol, do esporte. Ponto. Acho que nunca vai ter nada pior que isso aqui. 7-1, rapaziada. 7.
7. Eu tenho certeza que com o Nossa. Neymar e o Thiago Silva aptos pra jogar aquele jogo, seria totalmente diferente, cara. Cara, na verdade, é a grande parada do acaso, tá? A gente nunca consegue medir o acaso. Se mudasse isso, como é que seria? Não dá pra ter certeza. Mas assim, eu acho que com uma certa tranquilidade dá pra dizer que se coloca o mesmo time do Brasil de novo, não perde 7. Talvez perdesse de um gol só. Talvez empatasse o jogo e fosse pra prorrogação. É que aquele dia foi um dia muito fora da curva. Eu ainda digo mais, tá? Se colocasse aquele mesmo time que tava Exatamente. lá e tomou um 7-1, jogador por jogador, pode replicar, replica. É, não vai acontecer de novo. Coloca hoje não, né? Mas Goleada muito fora, assim, do normal é muito uma parada do dia, que pra um lado deu tudo errado, pra outro lado deu tudo certo e aí acontece o que coloca, aconteceu. sei lá, 3 dias depois daquele jogo, coloca o time pra jogar de novo. Eu Mano, no mesmo dia, o jogo acabou, os 90 minutos, tá todo mundo morto de cansado. Recomeça a partida no mesmo dia, não vai ficar 7-1. garanto que não aconteceria outro 7-1, velho. Aquilo ali é 1 em 1 milhão. Ou você acha mesmo que o Brasil era 7 vezes pior do que os Estados Unidos, que só tomou um gol? Era também pior do que a Argélia, que quase venceu a Alemanha lá na prorrogação, que conseguiu levar o jogo pra prorrogação, né? Você acha mesmo que o Brasil, aquele Brasil que tava ali sem o Neymar e sem o Thiago Silva, era pior do que a Aquele Brasil tinha Bernat, pô, você acha que era ruim? Tinha Alegria nas pernas, tinha o Bernat também que conhecia o Mineirão, porque jogador do Atlético Mineiro pouco tempo antes. Tinha o Dante, pô, conhecia os alemães. Você acha? Você acha que era ruim? Pelo amor de Deus, me ajuda. Argélia? 7 vezes pior que os Estados Unidos? Pior do que O Hulk, pô. A gente tinha um vingador no time. Tinha o Hulk. Você acha que era ruim? Você acha que era ruim? a Gana, que conseguiu empatar em 2-2 lá na fase de grupos acha? com a Alemanha. Cara, o 7-1 é uma parada muito atípica no futebol, tá ligado? É o resultado ali de um apagão de 7 minutos que o Brasil teve. E nesses 7 minutos a gente tomou 4 gols, cara. Isso não acontece nem em pelada, pô. Mas, dito isso, eu verdade. ainda acho que a gente perderia. Pô, é verdade, tá? Foi o quê? Foi 5 gols em 30 minutos? 35 minutos? Mano, em pelada, se fica muito goleada, em um curto espaço de tempo, a gente para e fala, vamos trocar alguma coisa nos times. Tipo assim, pô, não dá, né? Aí também não tem graça. E os caras fizeram isso numa semi de Copa. Do Lamentável. mesmo jeito, tá? Aquela seleção que a gente tinha, velho, taticamente era uma coisa horrível. Basicamente era bola no Neymar e se vira. Vai, tenta achar alguma coisa aí. E aí, quando a gente perdeu o Neymar, acabou tudo. Sem falar, é claro, no abalo emocional dos jogadores ao perderem a sua referência no ataque e Neymar tá fora da Copa? Ih, rapaz. também o seu capitão e referência na defesa. Bom, e resumindo, é isso, cara. Eu acho que a gente perderia de qualquer maneira, mas com certeza não seria um 7-1. Talvez aí um 2-1 pra Alemanha, um 3-1 no máximo, mas eu tenho certeza absoluta que seria diferente e aquela derrota histórica, a maior derrota da história do futebol, a maior humilhação da história do futebol, não aconteceria. E calma que eu ainda vou fazer um vídeo especial sobre a Copa de 2014, daquele jeito lá que vocês gostam, né? Vocês estão ligados aqui os vídeos que eu faço sobre a Copa do Mundo e tal. Eu sei que vocês me pedem muito isso. Vai acontecer, velho. Calma, tudo tem o seu momento, tá? E é isso, rapaziada. Videozinho bem diferente aqui. Pô, te falar, o 7-1 merece um vídeo só pra ele, tá? E dá pra fazer um vídeo grande, porque deve ter muita história pra contar daquele jogo. Meu Deus do Eu céu. espero que vocês tenham curtido, cara. Normalmente eu conto histórias e não teorizo coisas, né? Então, se você gostou dessa proposta diferente, deixa um like aqui, cara. Apoia esse vídeo. Comenta também como você vê. Você quer mais um e se do futebol? E se, em 2019, o Flamengo tivesse contratado o Pablo, que acabou indo pro São Paulo, e não o Gabigol? Porque o Flamengo queria o Pablo, mas o São Paulo passou na frente. E se o Flamengo leva o Pablo? Talvez 2019 nunca teria acontecido, talvez o Flamengo hoje não fosse essa potência financeira toda. Era só isso que eu queria, tá ligado? Era só o Pablo no lugar do Gabigol. Era Ver só isso. essas teorias que eu fiz aqui, o que você acha que poderia ser diferente, como você acha que as coisas poderiam ter sido. Muito obrigado, estamos nessa busca aí pelos 200 mil, quase chegando, falta muito pouco, dá pra chegar ainda em março, só Será que chegou já? Cadê? Tá quase. Cara, se inscrevam lá no canal do João. Esses foram os e se do futebol. Tem mais algum e se? Comente aqui embaixo. Se inscreva lá e se inscreve aqui também.